Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, professor. Podemos começar? Vocês conseguiram baixar lá no Google? É porque o arquivo estava muito grande e estava demorando demais para... Consegui baixar, foi bem rápido. Ah, então tá bom. Então vamos começar, então. Deixa eu avisar para o povo aqui. Bom, gente, então a aula de hoje é uma aula bem legal, né? Nós vamos falar de neoplasias, né? Falar um pouquinho de genética do câncer, né? E tem muito a ver com genética, né? Apesar da maioria dos cânceres não serem hereditários, né? A indução da doença, ela está muito correlacionada com fatores genéticos e principalmente fatores moleculares que são induzidos por alguns genes, né? Então, é muito importante essa relação entre genética e câncer. E é um tema muito interessante, né? Que todo mundo tem dúvida, todo mundo sempre se interessa saber. Então, hoje, se vocês quiserem participar, eu vou achar legal, porque a gente vai meio que jogando a matéria para as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, a neoplasia, ou câncer, né? A gente chama de uma anormalidade fisiológica, né? Então, a gente está falando aqui de uma patologia, certo? O problema na qual surge uma neoplasia é a partir de disfunção no controle do ciclo celular, né? Que foi o que a gente viu lá no comecinho da matéria, né? Quando a gente viu mitose e meiose, né? Então, a gente viu que tem algumas fases, né? Durante a duplicação celular, né? E aí nós temos a G1 ou G0, né? Depois a fase de síntese, a fase de G2, mitose ou meiose, né? Mitose se for para células autossômicas, meiose se for para células da reprodução, né? E durante esse processo, né, nós temos vários genes de controle. E esses genes de controle, né, do ciclo celular, que eles são ou hiperexpressados ou eles são silenciados para ocorrer uma formação de neoplasia. Tudo bem? Então, como que acontece isso? Bom, como que a célula sabe quando ela tem que se dividir, né? Vamos imaginar que ela está num tecido, né? E quando que ela sabe que ela tem que se aumentar de tamanho ou não, né? Ela tem que diminuir o tamanho do órgão ou não, né? Tudo isso é feito através a gente chama de fatores de crescimento, né? Que são moléculas que são secretadas, né? No ambiente. É como se fosse um hormônio próximo, né? Entre o tecido, que vai meio que determinando a necessidade ou não de ter mais tecidos lá naquela região, certo? Então, esses fatores de crescimento, eles controlam, né, se a célula precisa ou não ser duplicada, né? E também tem o evento de senescência da célula, né? A célula, com o tempo, ela é substituída por uma mais nova, ok? É claro, os tecidos que têm essa capacidade, né? Não são todos os tecidos. Mas as células, principalmente as células que são expostas a muitos agentes tóxicos, elas têm um tempo de vida mais curto e aí elas são
substituídas por outra célula. Como que isso acontece? Uma célula vai se duplicar, né? Enquanto outra na verdade, ela vai se matar, né? E ela se mata por um fenômeno que a gente chama de apoptose, certo? A apoptose é uma morte programada da célula que é muito importante. Por quê? Para a célula não gerar resposta inflamatória no tecido que ela está, né? Todo dia no nosso corpo nós temos várias células morrendo e várias células nascendo. Se a gente fosse gerar inflamação por toda célula que morresse, a gente ia ter um quadro inflamatório grave todos os dias, né? Então, a apoptose é muito importante, ela é programada para matar a célula quando ela já está velha e não dar problema no tecido ao redor dela, né? Então, nós temos vários fatores, né, que induzem a multiplicação ou não de um tecido. E o que acontece no câncer ou na neoplasia? Eu tenho um descompasso nesse controle do ciclo celular. Então, essa célula aqui, ela vai multiplicar sem precisar, porque esses controles estão corrompidos de alguma forma, os genes de controle, né? Ou então, os genes de duplicação ou ciclo celular estão hiperexpressados, né? Então, a célula neoplásica, ela é um conjunto, né, de várias transformações genéticas que são obtidas, né? E geralmente elas hiperexpressam genes de duplicação celular e elas suprimem ou deletam genes de controle celular, certo? Então, quando uma célula sai mutada, geralmente eu tenho mecanismos que induzem ela a ir para a apoptose, né? Se ela for para a apoptose, eu vou ter um controle do ciclo celular. Então, é mais ou menos o controle desses genes, né? Ou a diminuição desses genes ou aumento de outros que vão induzir a pessoa a ter uma neoplasia ou não. É claro que está associada a vários outros comportamentos, né? Mas, de maneira geral, a neoplasia ela se torna uma célula cancerígena a partir desse joguinho, né? Entre os genes do ciclo celular, certo? Então, por exemplo, se uma neoplasia se produz, muito provavelmente a apoptose ela vai estar defeituosa, né? Porque a célula cancerígena, geralmente ela não tem controle de se autodestruir, né? O sistema imune é enganado também. Por quê? Porque a célula cancerígena, ela é, na maioria das vezes, diferente da célula nossa normal. E o sistema imune, ele reconhece essas anormalidades e tem como fagocitar ou retirar aquela célula danificada dali. Então, para a célula cancerígena sobreviver ao sistema imune, ela tem que, de alguma forma, evadir ou escapar desse sistema imune. E ela cria também esses mecanismos através de fatores genéticos também, certo? E os fatores de crescimento são o que a gente falou, né? O fator de crescimento é o que induz, né, o tecido a aumentar de tamanho ou não. O que é o tecido? O conjunto de células, né? Então, tem cânceres que eles produzem fatores de crescimento para eles mesmos, né? Então, a célula produz fator de crescimento para ela própria se duplicar. Então, esse é um dos genes, por exemplo, né, que induzem a produção de neoplasia. Ok? Então, a neoplasia ela é um fenômeno de aumento de duplicação, né, do ciclo celular e na qual a célula perde o controle. O que seria isso? Ela não multiplica só quando o tecido precisa, ela se multiplica infinitamente e esse aumento tecidual, ela promove patologias, ok? E ela também pode ser induzida por alguns fatores hereditários ou não, ou a própria maneira, a sobrevida da pessoa, né? Como que a pessoa vive durante os anos, tá certo? Bom, eu vou mostrar um videozinho para vocês, bem interessante, bem curtinho, e ele dá um exemplo peraí só um pouquinho, gente, sobre as neoplasias, tá bom? Vamos lá. Não precisa de som não, tá, gente?
Bom, aí está mostrando a origem do câncer, né? Então, nós temos várias células, né, que nascem e vivem durante, durante o nosso tempo de vida, né? E aí ele está mostrando exatamente o gene da P53, né? Que é uma proteína que, quando o DNA está alterado, né? Essa proteína vai e mata a célula ou impede ela de terminar o ciclo celular através da indução dela na apoptose, né? Que não é interessante para a gente ter células alteradas, né? Para eu ter a formação de uma neoplasia, eu preciso de ter uma alteração dessa proteína que ela meio que protege, né, o ciclo celular. Ela só permite que células saudáveis, né, sejam duplicadas de maneira efetiva. Então, para eu ter a formação de uma célula cancerígena, ela tem que, de alguma forma, silenciar esse gene P53 que produz a proteína P53. Então, ele mostrando uma mutação, né? E aí, nesse caso, né, como ele é um gene de controle do ciclo celular, para obter uma neoplasia, eu preciso silenciar esse gene, né? E aí, no caso, a célula danificada não morre por apoptose, aí eu tenho o início de uma formação de uma célula neoplásica. Aí mostrando como que o tumor é formado, né? Então, primeiro tem uma mutação genética, né? E essas células, elas são sinalizadas para o sistema imune. O sistema imune tenta, de alguma forma, fagocitá-las, né? Porque elas são células anormais, né? E, de alguma forma, essa célula tem que se escapar do sistema imune através de mutações genéticas também, né? Eita, acho que eu fiz merda aqui. Tem um vídeo no YouTube, sim, gente. Eu peguei do YouTube, depois eu passo o link para vocês, tá bom? Esse vídeo é muito legal. Aí tá mostrando a metástase, né? Que é a principal diferença entre a neoplasia maligna e a benigna, né? A neoplasia maligna, geralmente, ela tem metástase, né? Quando o câncer ele deixa de ser in situ e ele é transmitido para outras partes do corpo, principalmente pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos, né? E aí é um grande problema, né? Porque quando é metastático, a gente não sabe para onde que foi, né? Então é muito complicado a gente saber, após uma quimioterapia, se a pessoa que teve um câncer metastático realmente ela foi curada, porque a gente pode ter essa célula em pequena quantidade ainda em muitos outros órgãos e tecidos, né? E essas células, elas vão praticamente secretando toxinas dentro do tecido, vão retirando os nutrientes, né, desse órgão, e aí esse órgão vai morrendo, né? Essa parte não nos interessa muito, que é a parte dos medicamentos, né? Vocês vão ver lá em farmacologia no semestre que vem. Mas, basicamente, os fármacos que agem no câncer, eles, de alguma forma, inibem o ciclo celular. Por isso que a gente chama de quimioterapia, né? São fármacos que eles são citotóxicos ou diminuem o ciclo celular. Ou eles matam a célula ou eles diminuem o ciclo celular.
Bom, e por último, né, a melhor prevenção do câncer é a detecção precoce, né? Ao contrário que a gente pensa que o câncer ele é uma coisa muito rápida, né, que tem uma cinética muito rápida, a maioria dos cânceres, eles demoram anos até eles promoverem uma metástase, né? Só que o começo, ele é assintomático, né? Então, esse é o grande problema, né, do câncer, ele ser sintomático somente quando ele já está mais para frente, bem mais progredido, e aí fica bem mais difícil o tratamento. Tá bom? Depois eu passo para vocês o link, tá? Esse vídeo é muito legalzinho. Bom, o que seria o câncer, então, como definição, né? Câncer é uma desordem genética causada por mutações no DNA que são adquiridos espontaneamente ou induzidos por agressões ambientais. Além disso, os cânceres geralmente mostram alterações epigenéticas, com aumento focal da metilação de DNA e alterações nas modificações de histona, as quais, por sua vez, se originam mutações adquiridas em genes que regulam essas modificações. Essas alterações genéticas e epigenéticas alteram a expressão ou função de genes-chave, que regulam os processos celulares fundamentais, como seu crescimento, sobrevivência e senescência. Foi o que a gente conversou, né? Sobre isso, né? Então, é um pouco difícil a gente detectar o câncer prematuro, né? A melhor coisa é a gente fazer sempre aquele acompanhamento, né? Então, através de um acompanhamento, a gente tem vários exames de sangue que eles detectam proteínas, né? A Laura está perguntando como que se detecta o câncer prematuramente. Por exemplo, vai depender do câncer, né? Então, nós temos vários exames que a gente chama exames de sangue, que eles detectam aquelas proteínas. Não sei se vocês viram no vídeo, tem proteínas que são liberadas por essas células cancerígenas, que são marcadores de presença desse câncer, né? Então, a gente tem exames de sangue que conseguem detectar razoavelmente em pequena quantidade, né? A presença dessas proteínas, que é o indicativo. Aí, por exemplo, né? O check-up que a gente faz, né? Então, é interessante a gente fazer um check-up anual, né? Por exemplo, no câncer de mama, é interessante fazer o autoexame do câncer de mama. Câncer do colo do útero, é interessante fazer o Papa Nicolau todo ano, né? Por exemplo, o câncer de colo do útero, ele demora, em média, 10 anos para ele deixar de ser in situ e fazer metástase, né? Então, se fizer todo ano, né, esse exame no médico, consegue fazer um tratamento antes, né? Ou então fazer uma conização ou retirar útero, dependendo da idade da mulher, antes de ter um problema mais grave, que é o câncer metastático, né? Por exemplo, o câncer de próstata, que dentro do homem é um dos mais comuns, né? Após aos 40 anos, fazer o exame do toque, ou então, que é muito melhor do que o PSA, que é um exame de sangue, né? Também é muito importante, né? Então, nós temos várias metodologias de fazer essa detecção prematura, né? Mas, geralmente, a gente não faz, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu não vejo uma coisa do brasileiro, acho que mais da mulher, né? Fazer exame de rotina, né? Então, acho que isso é bem mais da mulher do que do homem. Mas, ainda assim, a gente não tem isso enraizado na cultura do brasileiro, né? E o câncer, ele é uma coisa muito genética. Ele é uma coisa que, se a gente conseguir detectar prematuramente, né? O prognóstico do tratamento quimioterápico é muito bom. Hoje nós temos muitos medicamentos bons para o tratamento de vários tipos de câncer, né? Agora, tem outros tipos de câncer que é mais complicado. Por exemplo, o câncer de pulmão é muito complicado. A gente tem um marcador específico, a gente tem uma imagem que prediz que é câncer, um exame de imagem, que é câncer de pulmão. E o pulmão, ele não dá sintoma, né? Para a gente ter sintoma, a gente já tem que estar com um grau muito avançado da doença. Então, isso depende de um para outro, né? Mas lembrando sempre que
vocês fazendo o check-up anual, né, fazendo esses exames de sangue já ajuda muito, né? Quem tem parente que tem câncer, né, que já teve parente, né, dependendo do câncer, vocês têm uma chance maior, né? Então, tem várias associações aí que a gente pode correlacionar com o auxílio de um diagnóstico precoce, tá certo? Bom, essas alterações genéticas são hereditárias e passadas para células filhas na divisão celular. Como resultado, as células que ancoram essas alterações estão sujeitas à seleção darwiniana, né? Como vantagens seletivas são conferidas a uma única célula que acaba dando origem a um tumor e gerando tumores clonais, né? Então, o interessante é que, como a gente pensa, né? Eu não sei, antes de eu estudar, né, de eu entrar para a faculdade, eu pensava que o câncer era uma alteração na célula, né? Não, na verdade, é uma célula com várias mutações juntas, né? Então, essa célula ela vai produzindo, ela vai adquirindo vários fenômenos mutacionais e, por seleção, ela consegue sobreviver. E quando ela sobrevive, ela faz uma expansão clonal, né? E aí que começa o fenômeno da neoplasia, né? Tudo bem, gente? Deu para responder a pergunta? Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Bom, então a gente pode falar de que o câncer ele é um acúmulo de mutações, né? Então, quais são os principais, né? As mutações que devem ter para esse câncer conseguir, né, promover vamos dizer assim, um sucesso para o câncer, né? Então, ele precisa de ter autossuficiências nos sinais de crescimento, que é aqueles fatores de crescimento que eu falei para vocês. Ele próprio produz seu fator de crescimento para se dividir, né? E isso é uma mutação genética, né, na qual ele meio que altera o controle de ciclo celular. A ausência de resposta aos sinais inibidores de crescimento que controlam as proliferações neoplásicas celulares não neoplásicas, né, como, por exemplo, a hiperplasia. A hiperplasia, vocês vão ver que é um fenômeno patológico. No quarto período, vocês vão ver patologia, acho que é no quarto, né? Quarto, no quinto, não sei. Evasão da morte celular, né? Que no caso, ele vai, de alguma forma, driblar a apoptose e também driblar a fagocitose das células do sistema imune, né? Permitindo com que as células cancerosas sobrevivam sob condições que induzem a apoptose em células normais. Potencial replicativo ilimitado, né? Tornando as células cancerosas imortais. Então, aí, no caso, a gente vai ter uma hiperexpressão dos genes de divisão celular, né? Desenvolvimento de angiogênese. O que é a angiogênese? Angiogênese é a produção do tecido conjuntivo próximo ao parênquima da célula cancerosa. Então, como a célula cancerosa ela se duplica muito rapidamente, ela precisa de um tecido conjuntivo para nutrir ela. Então, angiogênese não é nada mais do que a produção de corrente sanguínea, certo? Então, esse tumor ele precisa ser nutrido a partir da formação de novos vasos sanguíneos. E a formação desses novos vasos sanguíneos a gente chama de angiogênese, ok? Capacidade de invadir tecidos locais e disseminar. Aí a gente já está falando de metástase, né? Que tem alguns cânceres que são metastáticos e outros que não são. Reprogramação da via metabólica, né? Isso também é muito importante, né? Geralmente, a gente tem uma transformação total do metabolismo da célula, que a gente vai ver que ela se torna anaplásica. Ela se torna tão diferente que, às vezes, a gente não consegue nem definir da onde que esse câncer surgiu, qual célula ele era antes de se tornar neoplásico. De tão grande é a sua anaplasia. E a capacidade de escapar do sistema imune, né? Que é o que a gente viu no videozinho, né? E a capacidade de evasão do sistema imune, igual as bactérias fazem lá na microbiologia, né? Bom, componentes básicos do
tumor, né? Ele tem o parênquima é o conjunto de células neoplásicas transformadas, e o estroma, que é o que a gente falou da angiogênese, que é constituído por tecido conectivo, vasos sanguíneos e células inflamatórias derivadas do hospedeiro, ok? Geralmente, gente, o estroma, ele não é neoplásico, tá bom? Então, é muito comum a gente ter tumor com crescimento parênquimal muito grande e o estroma não consegue acompanhar. Aí, o que acontece? No centro do tumor tem necrose. Por quê? Porque a célula lá do centro, ela está longe do estroma, né? Como ela está longe do estroma, ela não consegue nutrientes. Aí ela morre por necrose. A necrose, ao contrário da apoptose, é a morte não programada da célula, né? A morte não programada da célula, ela é um pouco ruim para o tecido, né? No caso aqui, o tecido tumoral, né? Ele promove resposta inflamatória, ele mata as células do lado, né? Então, ele é pior do que a apoptose, né? A apoptose, ela é sempre desejada nos tecidos normais. Bom, quanto à nomenclatura, né? Aqui eu acho que todo mundo já conhece pelo menos um pouquinho, né? A gente tem os tumores benignos e os tumores malignos. Alguém sabe qual que é a diferença entre tumor benigno e tumor maligno? Maligno mata, benigno tem cura. Maligno tem cura também. Benigno mata também. É porque o Sabia? maligno causa metástase. Exatamente. A principal diferença é a metástase, ok? O maligno, ele causa metástase. O maligno sempre é pior? Ele é pior, né? Mas a gente tem tumores benignos que são perigosos também. Por exemplo, a gente tem tumor benigno no sistema nervoso central que é muito perigoso, mata a pessoa, porque aumenta a pressão intracraniana ali e a pessoa morre, né? Então, na maioria das vezes, o tumor benigno, ele tem um padrão, né, de resolução, né? É muito melhor do que o maligno, né? Mas a gente tem tratamento tanto para o maligno quanto para o benigno. Só que o maligno é pior. Quando ele começa a dar metástase, aí é bem mais problemático, né? Bom, então a gente tem diferenças quanto ao padrão microscópico, o padrão macroscópico e a origem da célula, tudo bem? Geralmente, os tumores benignos a gente chama de oma, final oma, ok? Então, por exemplo, adenoma, neoplasia epitelial, né, de células glandulares, né? Então, quando tem adeno, né, não tem um adenocarcinoma, o adenocarcinoma é maligno. O adenoma, ele também é de pele, né, de glândulas, só que ele é benigno, ok? O condroma, né? Então, no caso, ele é de células que produzem o... Como é que chama, gente? Aqui no... que a gente tem nas articulações, gente, esqueci, tecido que a gente tem na orelha aqui, como é que chama? Cartilagem. Cartilagem, obrigado. Tecido cartilaginoso. E a gente tem o fibroma também, né? Do tecido fibrótico. Papiloma, já ouviram falar? Sim. Já. Papiloma é quando ele cresce em qualquer superfície na forma de dedos, de dedinho, assim, ó. Ok? A única exceção, né, que nós temos, que é maligno, nesse caso, que termina com oma, né, é o linfoma e o melanoma. Tudo bem? Quanto aos tumores malignos, a gente tem quanta diferença, se ele é mesenquimal ou se ele é epitelial, da origem do tecido, tá bom? O epitelial todo mundo conhece, né? A gente tem como final carcinoma, né? Por exemplo, adenocarcinoma, né? Então, o carcinoma é quando ele tem a origem de tecidos mais superficiais e a gente coloca como carcinoma, né? Aí, nesse caso aqui, a célula superficial é uma glândula e a gente chama de adenocarcinoma. Ou então a gente chama só carcinoma. Carcinoma epitelial de alguma coisa, tudo bem? E os mesenquimais, quando ele é sólido,
a gente chama de sarcoma. Por exemplo, fibrosarcoma e condrosarcoma. Então, a diferença entre um condroma e o condrosarcoma é que um é maligno e o outro é benigno, né? E o líquido, por exemplo, é leucemia ou linfoma, né? Tudo bem? Essa nomenclatura, ela é muito variada, tá bom? Então, assim, não é cobrado, né? Claro, mas é interessante a gente saber, né? Para a gente ter uma ideia se esse câncer é maligno ou benigno, tá bom? Bom, há 4 características fundamentais pelas quais podem distinguir tumores benignos e malignos. Diferenciação e anaplasia, que para mim é um dos principais, tá bom? Velocidade de crescimento, invasão local e metástase, ok? Bom, a principal diferença é a metástase, ok? Câncer maligno, ele sai do seu tecido, da onde ele originou, vai para os vasos sanguíneos, né? Vocês viram lá que eles produzem metaloproteases, né? E essas metaloproteases quebram o tecido onde que ele está e ele foge ou pelo peritônio, ou pelos vasos linfáticos, ou pelo sangue e vai para os outros tecidos, tá certo? Isso é a tal da metástase. Quanto à diferenciação e anaplasia, geralmente, ok? Os cânceres que são malignos, eles são anaplásicos, e geralmente os cânceres benignos, eles são bem diferenciados. Nós vamos ver o que é isso, tá? Quanto à velocidade de crescimento, geralmente o câncer maligno, ele cresce bem mais rápido do que o câncer benigno, ok? O câncer benigno, ele é muito mais devagar para crescer. E isso se dá porque ele também tem mais células diferenciadas, que são células mais especializadas. Isso também determina se a diferenciação ou anaplásica a célula, isso determina a velocidade de crescimento do tumor também, ok? E quanto à invasão local ou à metástase? Nós temos na célula benigna, né, uma histologia bem interessante, na qual eu tenho um tecido fibroso que ele delimita todo o tumor benigno, tudo bem? Então as células estão aqui, geralmente elas são bem diferenciadas, né? Eu falo diferenciadas, vocês entendam que elas sejam células adultas. E essas células adultas, elas são bem diferenciadas e, ao mesmo tempo, elas demoram mais para crescer. Então, quando eu faço, por exemplo, uma retirada cirúrgica de um tumor benigno, eu vou retirar essa capa fibrosa aqui, ó, eu posso ter uma certa segurança de que não ficou nenhuma célula lá para dentro, porque ela está delimitada por uma cápsula fibrosa. Agora, quando eu faço a retirada de um tumor que não é um tumor benigno, é um tumor maligno, né? Eu não tenho essa segurança de que não houve metástase, né? Então, geralmente, quando é perfil de metástase, né? A pessoa faz uma cirurgia exploratória. Então, ela vai lá, por exemplo, que é um câncer, não sei, gente, num rim, por exemplo. Tira o rim, além de tirar o rim, tira tudo que está ali em volta, ó. Tira aquele tecido ao redor, tira aqueles linfonodos ao redor, né? Porque muito provavelmente já começou a ter fases de metástase e o tecido já foi saindo através das metaloproteases, já foi tendo algum mecanismo de evasão dali as células, né? Começando a ter um quadro mais sistêmico, tudo bem? É muito importante para o tratamento a gente determinar de onde que a célula veio, né? E nem sempre a gente consegue, devido ao alto grau de anaplasia das células cancerosas malignas, tá certo? Estão conseguindo me acompanhar? Tá tudo bem, gente? Qualquer coisa vocês falam aí, tá bom? Bom, diferenciação e anaplasia, né? Bom, o parênquima, né? Ou seja, as células benignas, elas são altamente diferenciadas. Quando eu falo que uma célula é altamente diferenciada, ela é adulta. Pensa numa célula muscular, pensa num neurônio. Eles são muito diferentes, não é? Eles não têm metabolismo diferente, funções diferentes, morfologias diferentes, né? Então, eles são altamente diferenciados. Por isso que a sua velocidade de multiplicação também demora. Porque a maioria das benignas são diferenciadas. A maioria das malignas, elas são anaplásicas, mas não todas, tudo bem?
Então, as malignas, desde células indiferenciadas até totalmente células diferenciadas. Então, o que é uma célula indiferenciada? A gente chama ela de anaplásica. Vocês já viram aquele filme, um não sei o quê, de Benjamin Button? Como é que chama aquele filme? A incrível história de Benjamin Button. Vocês já viram esse filme? Esse filme é Já. muito interessante, que ele começa velho e se torna novo, não é? Isso é o conceito de anaplasia, ok? É uma célula diferenciada que se torna indiferenciada. Então, qual que é o pensamento de uma célula maligna se tornar anaplásica? Para ela é muito interessante ter poucas funções, porque quanto menos função ela tem, menos energia ela gasta com coisa que ela não quer. Ela só quer se multiplicar. Então, quanto menos função diferenciada ela tem, menos tempo ela vai precisar para duplicar e ela vai usar mais energia para fazer a duplicação celular. Então, a anaplasia é muito interessante para um tumor, certo? E aí ele vai se tornando desdiferenciado ou indiferenciado, tudo bem? O estroma que contém o suprimento sanguíneo é crucial para o crescimento de tumores, como a gente falou, mas não ajuda na separação de tumores benignos e malignos. A quantidade de tecido conjuntivo estromal determina, porém, a consistência da neoplasia. Certos cânceres induzem um estroma fibroso abundante, né? Tornando duros, chamados de tumores cirrosos, né? Então, se tiver fibra, né? Fibra, tecido conjuntivo fibroso, vai determinar a consistência dele. A gente viu que até lá na forma de dar nomenclatura, né? Tem se o câncer é líquido ou se ele é mais sólido, né? Bom, gente, aqui mostrando, né? Um carcinoma de células escamosas. Carcinoma é maligno ou benigno? Maligno, né, gente? Carcinoma é maligno e eu já posso saber que é de uma célula epitelial, né? Então, olha só, eu não sei se vocês lembram da histologia, não tem diferença de uma célula de pele sem estar de câncer, né? Então, aqui, as células, apesar de serem malignas, elas estão muito diferenciadas. Então, não vejo diferença aqui. O que eu vou ver é um padrão celular maior do que o normal. Mas a diferença morfológica não existe, tá bom? Agora, aqui, eu vejo um tumor anaplásico característico, né? No caso aqui é rabdosarcoma, né? Olha só que interessante, gente. Eu acho muito legal essa figura aqui. Não tem característica de célula nenhuma, né? A gente está acabando o tempo, aí vocês entram novamente depois, por favor. É o mesmo código, tá bom? Então, eu tenho estruturas bizarras, né, do tecido, né? Então, olha só, eu tenho células multinucleadas, né? Eu tenho células com núcleos enormes, né? Eu não tenho morfologia tecidual nenhuma.